É mesmo, você é uma pessoa super consciente, está atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, diz para todo mundo que tem uma boa consciência e só gosta de estar perto de gente de boa consciência. Beleza, agora eu te pergunto, o que é consciência? O que é essa palavra que nós usamos todos os dias da nossa vida, que as pessoas valorizam tanto, que não sei, que é quase como um cartão de visitas do cidadão de bem, cidadão consciente, a pessoa que entende tudo, sabe tudo e age bem diante das realidades. Obviamente, essa palavrinha consciência está muito impregnada de um montão de elementos religiosos. A gente tem uma pré-história da consciência, né? Contada pelo mito, no segundo mito da criação, do livro do Gênesis, que conta a criação do homem e da mulher, que são colocados dentro de um paraíso, e dentro desse paraíso o Criador dá a eles a primeira lei, a primeira norma registrada no Antigo Testamento, que os proibia de comer um certo fruto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedecem, sentem a culpa, vergonha do próprio corpo, se escondem do Criador, que até então tinha uma boa relação com eles, e são expulsos do paraíso. Essa pré-história da consciência, narrada pela religião e pela sabedoria antiga também, mostra como atentar contra os valores que estão internos em nossa mente, em nossas emoções, atentar contra os valores e as coisas que nós assimilamos como realmente importantes para nós, nos provoca um profundo sentimento de culpa, que nós poderíamos interpretar de tantas outras formas, né? Como um desarraigamento, ou seja, tirar-nos das nossas raízes, um atentado até mesmo contra a nossa individualidade, contra a nossa personalidade, e, enfim. A consciência. E por que isso é tão importante? Porque a religião ela soube de alguma forma expressar isso, e a filosofia também faz a sua reflexão, e as demais ciências humanas também, sobre esse elemento interior que se expande para a nossa prática. A consciência é algo que nós temos de mais íntimo dentro de nós. Nós conversamos até agora nas nossas aulas de ética que a sociedade, o mundo que nós vivemos, os grupos que nós frequentamos, as pessoas com que nós nos relacionamos, para convivermos bem nesses grupos, nesses meios nos quais nós circulamos, nós temos que seguir uma série de regras. Regras que são anteriores a nós, regras que são externas a nós simplesmente recebemos e aprendemos essas regras. Algumas delas nós vamos combinando, né? Quando o grupo é mais fluido, quando o grupo é mais parceiro e de mais amigos, a gente consegue combinar uma série de regras. A gente consegue quebrar, às vezes, algumas regras nas nossas convivências, mas, em geral, essas regras são externas a nós. A maior parte delas são completamente externas, nós simplesmente assimilamos e aprendemos e reproduzimos, às vezes a grande maioria delas sem nem mesmo pensar, simplesmente fazemos, né? E nem pensamos o contrário, porque enfim, são tão indiferentes, mas estão aí, regulam nossas vidas, elas nos orientam nas nossas decisões e tudo mais. Porém, a consciência é o lugar onde essas regras, as mais importantes, obviamente, aquelas das quais eu tomo consciência, aquelas das quais eu percebo, aquelas as quais eu valorizo e priorizo, elas ganham sentido, né? Elas são pensadas e são aceitas por mim. Obviamente nós temos uma performance, né? Uma forma de nos comportar diante das pessoas, diante da sociedade. Ainda que a gente não concorde com uma série de coisas, mas internamente, dentro da nossa consciência, a gente pode não concordar com aquilo que nós fazemos externamente. Isso é bem normal até.
É uma série de procedimentos e coisas que nós fazemos externamente para manter as aparências, ou então para manter o equilíbrio nas relações, para manter a diplomacia com as pessoas, mas internamente, de repente a gente não, esses valores para nós não dizem nada, né? Não, se eu pudesse escolher, não faria essas coisas. Dou um exemplo assim, isso nem sempre é positivo, né? Algumas vezes é bastante negativo. Dou um exemplo para vocês, que eu acho que muitos de vocês estão acompanhando, por exemplo, o Big Brother. Vocês acompanharam toda essa discussão daquele participante, o Rodolfo, né, que foi eliminado ontem. Hoje eu estou falando do dia 7 de abril. Ontem à noite ele foi eliminado, essa madrugada ele foi eliminado. E ele fez porque ele fez, entre as tantas coisas que ele fez, né, a última foi uma piada com o cabelo do João, que usa cabelo Black Power e tem o cabelo crespo. Ele fez uma piada dizendo que o cabelo dele parecia peruca de monstro, né? Parecia uma coisa de Homem das Cavernas. Vocês perceberam ali que dentro daquela situação, especialmente depois do discurso que o apresentador fez, ficou escancarado para a gente, né, dentro da nossa discussão de ética, o limite entre a norma pública, entre a moral pública e a consciência. Vocês perceberam que depois do discurso do Tiago, ficou bastante claro a importância de você tomar muito cuidado com aquilo que você fala das pessoas, o corpo das pessoas, o cabelo, o que seja das pessoas, porque isso tem muito a ver com a luta, com uma história, uma ancestralidade, isso é perfeito, né? Esse é o discurso público. Isso como a pessoa deve comportar-se em público, minimamente, para manifestar o respeito aos demais. No entanto, quando terminou todo esse discurso, o menino Rodolfo, o rapaz Rodolfo, ele reafirmou exatamente aquilo que ele, desde o começo, ele disse. Né? A crítica até então era: filho, você pode dizer que você tem cabelo crespo, mas você é branco. Então, você ser branco e ter cabelo crespo não te diz nada, isso não tem nada a ver com você. Agora, para ele é diferente, porque está ligado todo, é isso que eu falei, um discurso político, um discurso ancestral e tudo mais. No final de toda essa discussão, ele volta na mesma situação. Não, eu também tenho um cabelo ruim. E por que ele teve esse ato falho? De onde vem esse ato falho? Porque ali ficou bem claro o que é consciência e norma pública. A norma pública diz que eu não devo ofender ninguém pelo cabelo, pela cor da pele, por nada. No entanto, dentro da consciência dele, esses valores externos não estão assimilados. Não fazem parte da consciência dele. Ele realmente não entendeu aquilo que foi dito. E se entendeu, não assimilou aquilo que foi dito. Uma norma, ela só ganha sentido para o indivíduo a partir do momento que ela é assimilada e se torna consciência. Porque a partir do momento que aquilo se torna consciência, um valor, algo importante para o Rodolfo, uma frase como aquela que ele soltou no final do discurso, que quase que dá vontade de dizer não serviu para nada, não seria dita. Não seria dita porque não sairia. Eu gosto muito das referências bíblicas, né? Enfim, porque são referências que vocês conhecem também. Existe uma frase do Evangelho que diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? E isso cabe muito bem aqui, né? Esse rapaz só consegue falar isso porque a consciência dele está cheia ou vazia de uma série de valores, ou contravalores ou preconceitos. Então a consciência é onde, insisto, é onde nós, na nossa intimidade, assimilamos as normas e valores socialmente difundidos ou que nós criamos com o nosso grupo. E nós podemos, melhor ou piormente, assimilar essas normas e transformá-las em regras para mim. E por que elas são importantes, essas regras para mim, a consciência do meu interior são importantes? Porque no final das contas, são elas que, em primeiro lugar, são elas que nas situações limite vão me dar ferramentas para tomar decisões importantes. Diante de decisões nas quais eu preciso reagir a um evento, nós vamos ver, enfim, não vou trazer aqui casuística nem casos específicos, mas
em situações de limite, em que a decisão é difícil, em que nós não podemos nos apoiar na consciência coletiva, nas regras morais, na normalidade das ações, em situações em que realmente não é normal, né? Pensem, por exemplo, a situação dos médicos, falei que ia trazer casos, mas estou trazendo, mas sempre para ilustrar, os médicos e enfermeiras que estão lá com pacientes com espera de fila na UTI. É uma situação limite. A normalidade da situação não colocaria jamais uma pessoa diante de uma escolha como essa. Mas a situação é de limite, então eles precisam tomar uma decisão. Obviamente existe um protocolo, mas caso não houvesse um protocolo, caberia àquela enfermeira, aquele médico, aquele profissional de saúde tomar a decisão. Quem vai ficar no leito de UTI? É a consciência, é a partir da consciência que essa pessoa mobiliza recursos para tomar essa decisão. E se ela age contra a consciência, contra aquilo que ela acredita como valor, isso depois se torna culpa, se torna sofrimento, se torna, enfim, uma série de problemas de natureza psicológica, psicanalítica, de interior, né, espiritual até. Então a consciência é onde a nossa caixa de ferramentas, em primeiro lugar, para tomar as decisões limite. Aquelas decisões em que as normas que funcionam no mundo normal, no mundo de todos os dias, não funcionam mais, onde eu estou completamente sozinho para tomar uma decisão, onde nada me diz o que fazer. Simplesmente as minhas convicções, aquilo que eu ao longo da vida assimilei como valores, então devem estar ali presentes para mobilizar algum tipo de ação. A consciência, por outro lado, também, ela é importante porque ela que dirige as nossas vidas. Né? Quando a gente fala de projeto, vocês estão numa escola da escolha, numa escola que tem essa característica de valorizar o projeto de vida. O nosso projeto de vida, ele é muito... E nossas escolhas ao longo da vida, as decisões que nós vamos tomando ao longo do nosso caminho, nosso percurso, elas são muito, muito mobilizadas e são muito orientadas pela nossa consciência, por aquilo que dentro de nós assimilamos como valores, como coisas importantes, como ideologia, como sonho, como busca pessoal. Então a consciência tem todas esses elementos dentro de si, né? Os nossos valores, nossos sonhos, nossas escolhas, e todas essas coisas nos mobilizam e orientam as nossas vidas. Viver de uma forma consciente, viver de tal forma que eu sou o protagonista, eu escolho, na medida do possível, o máximo possível, os caminhos os quais eu vou caminhar. Viver de forma inconsciente, viver de forma inconsequente, inclusive, é simplesmente ser levado pela maré e deixar que a vida leve e que as situações da vida, enfim, como se as coisas não dependessem das minhas escolhas e fosse simplesmente o acaso. Então, se eu quero realmente, nós vamos entrar nesse assunto da liberdade mais para frente. Então, a consciência ela tem muito, muito a ver com a liberdade, com a nossa capacidade de autonomia, de decisão e de orientar a nossa vida. Retomando então, a consciência ela é importante nessas duas dimensões, a dimensão um pouco mais reativa, quando nós precisamos tomar decisões limite, em que nós estamos completamente sozinhos, nenhuma norma nos orienta, nenhum protocolo, nenhum procedimento, nós temos que tomar uma decisão sós. Então é de onde nós tiramos ferramentas da nossa consciência. E por outro lado, a consciência também, de uma forma mais longa, nos acompanha ao longo da nossa vida, aos nossos anos, nossa vida, para tomar decisões e orientar o rumo da nossa história. E agindo de forma consciente, nós estamos sendo autônomos, estamos sendo livres também. Beleza, o que tem de especial a consciência em relação a qualquer outro tipo de operação mental? Nós temos memória, nós temos pensamento, nós temos raciocínio lógico, nós temos razão. Dentro da filosofia, a consciência pode ser chamada também de razão prática. Por que razão prática? Porque não é simplesmente uma ideia que nós temos na cabeça, não são simplesmente valores que nós assimilamos, sonhos que nós temos aqui na nossa cabeça. Ela se torna consciência na medida que vira ação. Então, a dimensão da ação é muito, muito importante
para que uma operação mental, né, vamos chamar de operação mental, uma faculdade do nosso intelecto, seja chamada de consciência. A consciência não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente um valor assimilado. A consciência é esse valor, essa ideia, esse sonho, esse plano transformado em prática, transformado em ação, tornado verdade e existente no mundo. Então, não basta ter valores, não basta acreditar em uma série de coisas se eu não ajo em consequência disso. Já falamos, né? Como citando essa história bíblica, quando eu ajo de forma contrária à minha consciência, a minha primeira reação, dentro da nossa cultura, é a expressão da culpa. É a expressão do sofrimento emocional, psíquico, né? Porque estou agindo de uma forma contrária aos valores que eu assimilei e que eu abracei. Insisto, às vezes mesmo que aquilo que eu faça seja socialmente amparado, bom, a gente pode dar N exemplos, né? De repente uma situação que a gente... pessoas que têm que agir, por exemplo, em legítima defesa, dentro de um esquema de violência. Aquela pessoa que é pacífica, que assimila a não violência como valor, conscientemente vive uma vida pacífica, de repente dentro de uma situação limite, ela precisa se defender e acaba agredindo alguém, ou até ferindo alguém dentro de uma situação de legítima defesa, que é socialmente aceita. Aquela pessoa, por ter uma consciência formada dentro da não violência, ela vai se sentir mal. Ela vai ter um sofrimento psíquico. Ela vai ter um sofrimento emocional, porque ela agiu de forma contrária à sua consciência. Então, a consciência para o indivíduo, para cada um de nós, ela é muito forte. Né? Ela talvez não tenha tanta importância social, né? Isso depende muito do lugar que nós ocupamos dentro da sociedade, mas para mim, para você, para cada pessoa em particular, a nossa consciência ela ocupa um espaço muito, muito importante. Então, a aula de hoje, importante a gente ter esse conceito. Então, a consciência como nosso manual de instruções, as regras que nós assimilamos para nós, o nosso espaço mais íntimo, ela serve para tomarmos decisões limites e serve também para orientar o nosso projeto de vida. Saímos um pouquinho da dimensão religiosa dessa palavra consciência e vamos entrando cada vez mais na sua importância para o ambiente da filosofia e da ética. Próxima aula, que provavelmente vai ser pelo Google Meet, nós vamos conversar um pouquinho como se forma a consciência. A consciência não nasce conosco, ela não nasce pronta. Nós vamos ao longo da vida construindo essa consciência e a nossa própria consciência. E como isso acontece? Quais são os agentes, quais são os elementos que contribuem para essa formação e como eu posso, inclusive, melhorar minha consciência? Como eu posso, inclusive, aperfeiçoar minha consciência para estar apto a tomar decisões cada vez mais complexas. Então é isso. Espero que vocês sejam pessoas cada vez mais conscientes, cada vez mais livres, cada vez mais felizes também e possam agir conforme os seus próprios sonhos com autonomia e liberdade. Um grande abraço a todos e até a próxima.